Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivos da nossa aula, vamos aos recadinhos importantes aí para vocês. Recado importantíssimo, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro, não menos importante, comunique-se com os seus professores tirando dúvidas. E se por acaso você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema da nossa aula de hoje, os setores da economia africana. Agora podemos falar à vontade sobre esse assunto, porque nós sabemos que aquele estereótipo, aquela visão da África que nos foi apresentada durante muito tempo, ela já não é mais a mesma, né? Então, o objetivo da nossa aula é compreender a importância dos setores da economia para o continente africano. Os setores da economia são importantes em todos os continentes do mundo e agora, principalmente, no continente africano que vem desenvolvendo esses setores econômicos. Na aula anterior, falamos sobre o processo de urbanização da África subsaariana, Conhecemos algumas cidades que são grandes aglomerados urbanos, que têm uma infraestrutura adequada para atender a população. E hoje temos aí os setores da economia, temos um mapa aí do continente africano, com seus mais de 54 países. E vamos, como de hábito, já para um exercício. Escreva alguns aspectos geográficos do continente africano agora, das duas Áfricas, beleza? Tempo na tela aí para vocês.
E aí, Tavano, conseguiram lembrar dos aspectos geográficos do continente africano? Lembrando que os aspectos geográficos, né, podem ser a dimensão dos territórios, a quantidade da população absoluta, distribuição da população, o idioma, questões culturais, os limites geográficos, né, os oceanos que banham as regiões, todos esses são aspectos geográficos. Vamos a alguns do continente africano. É o terceiro continente em extensão territorial, né, tem a Ásia, a América, depois a África. 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupa 20% da área total do planeta. É banhada pelo Oceano Atlântico na sua costa ocidental, ocidental na parte oeste, e pelo Oceano Índico do lado oriental, na parte leste, ao norte pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, lá próximo da Europa e da Ásia, né? E ao sul pelo Mar Antártico, lá na África do Sul, no final, lá na Cidade do Cabo, você tem o Mar Antártico banhando o continente africano. As questões econômicas, né? Já falamos que é o terceiro maior, é o segundo mais populoso. E a gente já sabe dessa questão que, apesar das imensas riquezas naturais e minerais, infelizmente ainda ele aparece como o continente mais pobre do planeta. Ele contribui aí com aproximadamente 1% só do produto interno bruto mundial e 1/3 dos seus habitantes, infelizmente, vive com menos de $1 por dia. É abaixo do nível da pobreza, que é um índice definido pelo Banco Mundial. Coloquei essa imagem dos brilhantes aqui, dos diamantes, para vocês enxergarem, e aconselho vocês darem uma olhada na realidade da extração mineral lá na África. Tem um filme chamado Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio. Não é um filme tão recente, mas retrata essa exploração que houve no continente, né? Principalmente com esses minerais que são mais preciosos. E a África é líder, as maiores riquezas minerais do planeta estão nesse continente. E, infelizmente, ele ainda é o mais pobre do mundo. Aqui temos um mapa de economia, não sei se está boa a visualização para vocês aí, né? Mas, olha só, os principais recursos minerais. O extrativismo lá, a mineração, é a principal atividade econômica. Então, nós temos ouro, prata, ferro, cobre, cobalto, manganês, níquel, estanho. É uma infinidade de minerais preciosos. Certo? Tem exploração de petróleo, gás natural, urânio, carvão. Então você tem uma infinidade de minerais sendo explorados em toda a região, principalmente na África subsaariana. A gente vê que ao norte a atividade extrativista é um pouco mais tímida. Infelizmente a gente chega com esta informação que o principal motivo da miséria de alguns países africanos, ela tem como origem o imperialismo europeu, né? O domínio das nações europeias sobre o continente africano, que foi todo fatiado e dividido entre essas nações. Não é só isso, né, que aconteceu, que levou eles a uma industrialização tardia e incompleta ainda hoje, né? Eles estão mais atrasados, infelizmente, do que os países aqui da América Latina e da Ásia, que tiveram essa industrialização tardia. Os conflitos armados que ocorreram, principalmente após a independência desses países, né, a gente falou, eles se depararam com a liberdade, foram descolonizados, a saída dos europeus, né? Não totalmente, mas politicamente eles já podem se organizar, e os conflitos começaram a aparecer, disputa pelo poder, né? Técnicas atrasadas, tecnologia e técnicas atrasadas, uma mão de obra pouco qualificada, acabam dificultando um maior desenvolvimento econômico da África. Aqui, para ilustrar o domínio europeu, numa ilustração que retrata o Jan van Riebeeck, foi um colonizador holandês, né, que fundou a cidade do Cabo. Então, os europeus tinham conquistadores, né, que eram mandados para essas novas terras para criar as cidades e organizar a exploração do território. Vamos a um questionário aqui, né? O tipo de industrialização desenvolvido no continente africano é aquela industrialização clássica, a tardia ou periférica, a planificada ou nenhuma das opções? Vai lá, Otavano, manda ver.
E aí, Otavano, lembraram que a gente falou há pouco aí? Então, o tipo de industrialização no continente africano, não vou considerar nenhuma dessas opções. A clássica é aquela que aconteceu na Europa, nos países desenvolvidos, lá da primeira Revolução Industrial. A tardia ou periférica aconteceu aqui na América e na Ásia. Essa planificada era característica de industrialização dos países sob domínio da União Soviética. E a África, como eu informei a vocês, ela teve uma industrialização não só tardia, mas incompleta. Ela não se completou ainda. Ela está num atraso em relação aos outros continentes do planeta, beleza? Agora, no século XXI, né, começa um registro de um crescimento maior do PIB de alguns países da África. A gente viu que, a partir do século XXI, você tem uma industrialização, uma economia um pouco mais crescente. O PIB de 4,6% entre 2000 e 2018 cresceu, o Produto Interno Bruto. Esse desempenho foi melhor do que a nossa região aqui da América Latina e do Caribe, né, das Caraíbas, que ficou em 2,6%, ficou atrás da média de crescimento da Ásia, que foi 7,4%. E as projeções, agora, lógico, com a pandemia, infelizmente isso está temporariamente interrompido, né, mas o crescimento deveria ser de 3,6% em 2019 e de 3,9% entre 2020, o ano que estamos, e 2023. Mas, repito, a pandemia, né, ela acabou interrompendo esse processo de crescimento no mundo inteiro. Desde 2000, 11 países africanos acabaram atingindo um estatuto, né, de país de rendimento médio ou elevado. São poucas nações ainda, mas isso vai se expandir aí entre outras nações africanas. Aí você vê essa imagem agora, startup. Fala, pô, professor, vai falar de startup na África? O que tá maluco? Não, não estou maluco, não. Vocês vamos primeiro saber o que é uma startup, né? Tem aqui, ó, cria-se um problema, tem a validação do problema, procura-se uma solução, trabalha nas vendas, na atração, né, no impulso dessa solução, né? Conta com investimento, se a ideia for boa, e alcança o sucesso. E o que é uma startup? Começou lá durante a época do que foi chamada bolha da internet, lá nos anos 90. Os investimentos na área tecnológica começaram a crescer, os investidores apostando tudo em tecnologia, acabou criando uma bolha de investimentos. E é lógico que alguém ia ter um prejuízo nesse processo de investimentos. E aconteceu em 2001. Houve um estouro da bolha da internet. Isso causou uma crise econômica mundial. Em 2008, depois nós tivemos a bolha do setor imobiliário dos Estados Unidos também, que é um caso muito parecido. Então, o que significava a startup? Ela foi criada depois dessa... Já nos Estados Unidos já se usava esse termo, né? Para nós chegou um pouco mais tarde. Um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia inovadora, né, diferenciada, que aparentemente pode gerar economia, né? E a startup sempre foi o sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento. Mas qual é a característica da startup? São empresas digitais, elas funcionam lá na rede, na internet, tá? Na África nós temos as startups, aqui temos uma imagem da Seedstars, a Seedstars não é uma empresa africana, é um grupo de empresas que tem sede na Suíça, né, formado por nações europeias e outras nações do planeta, que incentivam, já visitaram mais de 25 países africanos, oferecendo, né, essa opção das startups, que podem resolver os problemas das cidades e de alguns setores da economia africana. O que eles acreditam? Na mudança trazida por iniciativas de baixo para cima, ou seja, da população para as outras esferas, né? Quem falava isso também foi um geógrafo muito importante chamado Milton Santos, um geógrafo brasileiro que dizia isso, que ele acreditava nessa mudança de baixo para cima, né? Que a mudança de cima para baixo tem maior dificuldade de acontecer, no poder de cada indivíduo para promover a transformação da sua realidade. Eu falo muito isso com os meus alunos, agora eu vou falar para vocês. Nós podemos exercer o nosso poder de cidadãos, nós não precisamos ser políticos para promover transformações. Nós podemos tomar iniciativa, sim, e não ficar a vida toda esperando que o governo, o Estado, alguém vai solucionar o nosso problema. Tá? Nós podemos trabalhar em parceria. As startups africanas, elas existem agora, né? Temos duas importantes aqui, a Jumia e a M-Copa, criada por africanos, né?
por técnicos africanos. A Jume oferece uma infinidade de serviços, desde plataformas parecidas com a OLX, né, que é aquele comércio virtual, e a MCopa trabalha com painéis solares, uma startup que aproveita, né, os índices de radiação na África, que é um continente extremamente quente, né, e vende esses painéis solares, tem a sede no Quênia. Estão utilizando essas novas tecnologias, mas existem centenas de startups já atuando no continente africano. O comércio eletrônico, ó, pra vocês terem uma ideia, está em 6º lugar lá na economia africana, colabora aí com 12% da economia, né? Eles trabalham na produção de aplicativos, software, conteúdo audiovisual, radiodifusão. Como a gente tem a nossa realidade aqui das startups, eles também têm lá. Vamos mais um questionário aí. Um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente, que aparentemente poderia fazer dinheiro. Esse conceito pode definir uma Seed Stars, uma Starbucks, uma startup ou uma empresa SA, Sociedade Anônima. Vai lá, essa tá difícil, hein? Manda ver. E aí, Oitavano, difícil essa, né? Um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente, que aparentemente poderia fazer dinheiro. Este conceito pode definir uma startup. Né? Tenha uma curiosidade, dê uma pesquisada aí. O nosso estado, o Paraná, tem startups sensacionais aí, funcionando, com ideias inovadoras e que podem beneficiar uma grande quantidade de pessoas e fazer o quê? Transformar a vida do cidadão. Aí vamos diretamente agora para os setores da economia, vamos falar do primeiro setor. Lembra do primeiro setor da economia? Agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura de subsistência ou o agrobusiness, né? A pecuária extensiva ou intensiva e o extrativismo mineral, animal ou vegetal. A questão agrícola, a gente vai ver que no primeiro setor as dificuldades são grandes ainda para os países africanos. Eles enfrentam uma desorganização rural, né? Alguns países, né, acreditem vocês ou não, eles têm que importar produtos básicos, mesmo a produção do continente sendo uma produção grande, mas que vai destinada para o comércio internacional. Alguns países não conseguem nem suprir as necessidades do seu povo, né? Com isso a gente ainda recebe notícias de fome, de subnutrição lá no solo africano. Aqui trouxe exemplo, uma mulher mostrando um prato de cigarras em Mazambara, no Zimbábue, para alimentar ali a sua família com os insetos. Eles falam, nossa, professor, que horrível. Para vocês terem uma ideia, meus queridos, aqui no Nordeste brasileiro, né, já enfrentou essa situação, em alguns lugares ainda se enfrenta, onde as pessoas têm que se alimentar têm que consumir alimentos que não têm muito valor nutricional, né, do tipo o cacto chique-chique, né, que é um cacto que tem no Nordeste, que as pessoas se alimentam. As formigas, né, são consumidas lá também. Também acontece em outros lugares do mundo, não é só na África. Mas há sempre a esperança aí do desenvolvimento agrícola. Então os africanos estão percebendo que esse desenvolvimento agrícola tem que acontecer para que ele traga rendimentos para o próprio território. Né? Vamos pegar o continente europeu. Qual foi a grande sacada dos europeus? Investir no próprio território, formar um bloco econômico que hoje é o mais forte do mundo. Porque esqueceram as suas diferenças e se uniram em prol dos cidadãos europeus. Então a África procura esse desenvolvimento e vem em busca de uma parceria com o Brasil aqui. No ano passado, 2019, ocorreu o Fórum Brasil-África, que aconteceu no estado de São Paulo, né?
Eles vêm procurando esse desenvolvimento, mas ainda encontram algumas barreiras, né? Eles têm dificuldade de cooperação, né? Os conflitos lá na África são um fato que impede esse desenvolvimento, e financiamento para pequenos produtores, que também é uma dificuldade de outros países. Os pequenos produtores são os principais responsáveis, né, pela produção da alimentação para o mercado interno. Os especialistas estiveram reunidos lá no Sheraton WTC, que é um hotel de luxo, né, em São Paulo, na capital paulista, no segundo dia do Fórum Brasil-África. Discutiram alguns caminhos para o desenvolvimento agrícola, com a participação do Brasil, né? O Brasil tem um desenvolvimento agrícola até com prestígio mundial, e o setor agrícola do Brasil funciona de uma forma eficaz. Vamos para mais uma atividade e escreva algumas das características da agricultura na África. Beleza? Acabamos de falar sobre isso. Manda ver lá, meu povo.
E aí, oitavo ano? Então, acabamos de falar aí sobre as características da agricultura na África, né? Eles estão enfrentando, no momento, uma desorganização. Repito, os países africanos foram descolonizados e conquistaram a sua independência muito recentemente. Então, todo esse processo de desenvolvimento econômico, urbanização, acordos, cooperação, isso vai demorar um tempo, né? Mas é gratificante ver que isso vai acontecer, né? Que a população vai sair dessa situação. Eles procuram, e infelizmente, né, estão importando, alguns países importam os alimentos básicos porque não conseguem suprir as necessidades essenciais da população. As parcerias aí do Brasil, né, o Brasil é parceiro de vários países africanos, parceiro em desenvolvimento tecnológico, agrícola, na pecuária. Tem Minas Gerais, acho que está numa parceria interessante aí com a pecuária africana. E nós temos o BRICS, né, que é esse bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, né? Talvez a maior parceria que nós temos aí com um país africano. Então, só com essas parcerias, que são características de países que têm atraso em desenvolvimento econômico, é o investimento externo, é a parceria com outros continentes, com outros países, né? Os europeus investem muito agora no continente africano, e chineses, né, que são um dos maiores investidores, aí, procuram os países africanos para destinar os seus investimentos. E é lógico que isso vai ser importantíssimo para os países da África. Na pecuária, trouxe essa imagem para vocês lembrarem da última aula da Tanzânia, né? A gente conheceu uma cidade lá na Tanzânia que é toda desenvolvida e tudo mais, né? Mas a maioria da população, 80%, vive nas áreas rurais. E aqui é um pastor de gado levando seus animais lá na Tanzânia, que é um dos países mais pobres da África. Mas assim como o desenvolvimento agrícola, a pecuária também depende de condições naturais, né? Então, lá as condições são pouco propícias para a criação do gado bovino. A atividade da pecuária tem pouca expressão na economia africana. Ela é praticada de forma nômade, com o deslocamento, né, dos animais e dos pecuaristas, ou de forma extensiva. A pecuária extensiva é aquela que o animal é criado solto no território. E a intensiva, o animal é criado confinado. A diferença: o gado confinado tem toda uma adaptação de clima, é criado um microambiente ali, com iluminação, alimentação, e os animais ficam presos, né, não ficam livres, e na extensiva eles ficam soltos. A pecuária extensiva traz problemas ao meio ambiente, infelizmente, o desmatamento para a produção de áreas de pastagem, e o pisoteio do gado também no solo acaba impedindo o solo de absorver água. E os animais confinados têm uma consequência ruim, que a alimentação desses animais, por vezes, tem alguns elementos que são introduzidos na alimentação que podem prejudicar a nossa saúde. O maior destaque é a criação de carneiros na África do Sul e na Etiópia. Tem alguns pequenos rebanhos também nas estepes. Lá no norte, na África do Norte, os camelos e os dromedários são animais que fazem parte da pecuária, animais de grande porte, né, são usados como meio de transporte, e alguns rebanhos de caprinos e ovinos. Aqui é interessante, ao fim do verão, lá na África, centenas de pastores nômades, tuaregues são o povo do deserto da África, né, percorrem no lombo dos seus camelos os últimos quilômetros até a cidade de Ingal, a 160 quilômetros de Agadez, ao norte de Níger, na África. Eles vão participar de uma festa, de uma celebração que dura 3 dias, né? Além da festa, é como acontece aqui vocês conhecem os faxinais aqui no estado do Paraná, onde existe a troca de sementes, tem alguns eventos assim, né? Esse é um deles, onde eles levam os animais e toda a produção deles, agrícola, ou fazer esse comércio e participar dessa festa, né? Onde a pecuária pode gerar economia, porque também não é tão significativa no continente. Aí sim chegamos ao setor da economia, que é o que tem maior representatividade para a África, que é o setor de extrativismo. Né? Encontra também algumas dificuldades, temos aqui a extração de ouro realizada em condições precárias em Serra Leoa. Serra Leoa aparece no filme que eu indiquei para vocês, lá do Diamantes de Sangue, também tem exploração de diamantes lá. Apesar desse setor ser o que mais emprega tecnologia, ainda existem extrações em situações precárias.
O extrativismo, como eu falei, já é a principal fonte de renda da África. A exploração foi intensificada no século XIX, lógico, as revoluções industriais, né, precisavam dessa matéria-prima. O continente europeu, onde aconteceu a revolução, por ter uma extensão reduzida, né, não tem tantos recursos minerais. Sempre essa exploração foi associada a interesses nacionais, são multinacionais que exploram, né, os recursos minerais. A indústria, infelizmente, é quase inexistente lá no continente africano. E o setor mais desenvolvido, que usa a maior parte do maquinário, de tecnologias, é o setor de extrativismo. Aqui infelizmente, um lado negativo na África do Sul, né? 60% dos trabalhadores da mineração, dessa mineração que é enviada toda aí para outros países do mundo, né? Eles vivem em ocupações irregulares, em favelas, e ganham menos de $600 por mês. E trabalhar na mineração, claro, não é uma atividade tão fácil, não é um trabalho duro, difícil. Olha lá, aqui a gente chega naquela questão da riqueza. A África é líder no ranking de uma infinidade de minerais. Existe muita riqueza mineral nesse continente, mais do que no mundo todo. Eles possuem 30% das reservas mundiais dos minerais. Destaque, olha o que eles têm aqui, na maioria dos países é ouro, diamante, cobre, manganês, platina, titânio, petróleo. Deixa eu botar, desculpa. Tem gás natural, a gente viu no mapa. Né? Então, toda essa riqueza, infelizmente, ela não é traduzida em benefício para o povo ainda. Né? Isso está acabando de acontecer. Então, vamos lá para a nossa atividade número 5, é um questionário. Principal fonte de renda da África, né? Seria o setor agrícola, a pecuária, a indústria ou o extrativismo? Vai lá, pessoal, manda bem. E aí, oitavo ano? Vamos lá? Resposta fácil, né? Nós estávamos falando sobre esse tema aí. A principal fonte de renda dos setores econômicos da África é o extrativismo, onde são empregadas, né, a tecnologia, as máquinas, né? É o setor mais valorizado do continente, o setor extrativista. Na indústria, que não tem muita expressividade, né, eles usam ainda técnicas rudimentares, né? Por exemplo, as cabras são tosqueadas brutalmente lá na África do Sul. Eles têm um setor têxtil da indústria, ainda é um setor forte, né? Então existe a indústria da produção de lã, mas a técnica é rudimentar, é agressiva ainda para com os animais. Falando da indústria, é uma das menos desenvolvidas, mais pobres, né, do mundo. A participação do continente se limita a cerca de 26% do PIB. O setor que mais se destaca, a gente já viu aí que é a mineração, né? E mesmo com a grande variedade da matéria-prima, dos minerais, que poderia ser utilizada para otimizar, para estimular essa indústria africana, infelizmente ela é toda destinada e escoada para o mercado externo. Então, a África fornece muita matéria-prima para outros países, não consegue se beneficiar dessas riquezas minerais. Aqui um destaque, né, é a indústria têxtil, é um dos poucos setores que se beneficiam da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África. É um programa internacional que subsidia as produções industriais na África. E a indústria têxtil, pela organização que tem, consegue se beneficiar dessa Lei de Crescimento e Oportunidades. Essas indústrias têxteis e alimentícias, elas são voltadas para o mercado interno, né, para atender a população.
Em todos os países você vai encontrar esse tipo de indústria de base, né, têxtil alimentícia, com exceção aí da África do Sul, Egito e a República Democrática do Congo, que abrigam as indústrias de base, siderurgia, metalúrgica, usina hidrelétrica, né? Isso justifica a África do Sul e o Egito, que são os países mais industrializados do continente. E aqui um exemplo, uma usina de açúcar na África do Sul, né? Essa aqui no Brasil também temos muitas delas, o Brasil também é um grande produtor, né, de açúcar e o etanol, né, que tem como base a cana-de-açúcar. Aí o último setor, que é o comércio, ele vai, como não podia ser diferente, ele é baseado no turismo, nas atrações turísticas. Principalmente os safaris, né, o safari aqui na África do Sul. Nós temos os países do norte da África, Egito, Marrocos, Tunísia, né, que a gente viu aí esses países têm uma atração turística muito grande, né, pelas construções históricas, o Egito, o Cairo, que é um museu a céu aberto, né, e ela é importante fonte de rendimento para Cabo Verde, né, na área litorânea já da porção do Atlântico aqui, e a maioria dos países costeiros, né, tanto no Oceano Atlântico como no Oceano Índico. Aí as reservas florestais, né, aqui é a reserva florestal de Karura, no Quênia, né, infelizmente saiu o nome errado ali. Mas no Quênia são esses parques nacionais, né? Tão comuns na nossa visão aí dos filmes sobre a África, a gente volta a bater nessa tecla, sempre mostram esses parques nacionais, né? O símbolo da África acaba sendo as tribos e os animais que vivem nas savanas e nos parques, né? E ainda bem que a gente está vendo que a realidade não é só essa aí, não. E aí aqui, infelizmente, com uma importante fonte de renda africana, causa uma polêmica no mundo todo. Uma atividade polêmica que acontece e gera renda, e bastante renda, para alguns países da África. É a pesca, a caça, o tráfico de pessoas ou a arte? Vai lá, agora é com você. E aí, oitavo ano, vocês sabem qual é essa atividade, essa fonte de renda que causa tanta polêmica no mundo todo? Né? Infelizmente é a caça esportiva que acontece na África e na maioria das vezes é uma caça ilegal. Se vocês pesquisarem, se já não viram aí imagens, né, na rede mundial de computadores, na internet, os caçadores posando, né, sentados por sobre o animal que foi abatido, leões. Eu vi uma notícia muito impactante sobre a caça da girafa negra, que é um animal raríssimo. E uma caçadora foi lá e abateu um animal desse. E eles vão abatendo esses animais simplesmente por esporte, né? É claro que cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas isso para alguns de nós é triste, né? Você vê essa realidade dessa caça ilegal, né? E para vocês terem uma ideia, chegou-se ao ponto dos caçadores arrancarem a mão de gorilas para servir de cinzeiro na sua casa, né, para apagar o charuto. Aí isso realmente é surpreendente, é impressionante. No comércio, daí voltamos aí com o turismo, os parques nacionais do Quênia e da África do Sul atraem esses turistas interessados em ver os animais selvagens, né, e confirmando aí que a caça ainda, que polêmica, ela é responsável pelas receitas desses países, gera renda. Segundo dados da ONU, aí, o turismo na África de 2011 a 2014 representou quase 9% do PIB, gerou 2,1 milhões de empregos.
Aqui só para vocês terem uma ideia do turismo na área litorânea, né? A Baía de Luanda, capital de Angola, um destino muito procurado também pelos brasileiros. Uma cidade muito bonita aí, parece o Rio de Janeiro. E finalizando a nossa aula de hoje, a média anual de turistas internacionais na África, né? Uma linha histórica aqui, né, de 95 a 2014, isso foi aumentando entre 2011 e 2014, 56 milhões de pessoas visitaram o continente africano. Beleza, galera? Então, conhecemos um pouco mais aí dos setores da economia da África, a importância para os seus países. Valeu, essa foi mais uma Aula Paraná. Até a próxima.